Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o irmão Fabrício, no canal Glórias a Deus Sempre. Irmãos, eu gostaria de deixar uma passagem para vocês muito importante aqui na palavra do Senhor Deus, que é uma palavra que nos encoraja a lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos propósitos, né? Eu sempre falo que nós temos diversas situações que tentam nos desanimar, né, várias circunstâncias, mas o Senhor Deus, ele fala na palavra dele que a gente tudo pode naquele que nos fortalece, que é o próprio Senhor Deus. E quando a gente faz a leitura do livro de Números, né, ali no capítulo 14, nós temos aquela passagem que fala de Josué e Caleb, né, que eles vão observar terras que Deus queria entregar ao povo de Israel. E vários, né, dos companheiros deles que tinham estado com eles, observando essas terras, tinham desanimado, né? Mas aqui no versículo 8 e no 9 do capítulo 14, em Números, diz assim: Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então, irmãos, assim, a Bíblia, ela é muito assertiva, né? Ela traz para nós orientações que garante para nós a vitória, né? Se a gente andar em santidade, se a gente agradar ao Senhor, nós vamos conquistar aquilo, né, que tem sido consagrado a Deus todos os dias. Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Claro que nós não vamos, né, colocar o Senhor Deus contra a parede. Nós não estamos buscando Deus por causa das bênçãos, né? A maior bênção que existe é ter Deus, é ter o Senhor Jesus e o Espírito Santo, é poder ler a palavra, é poder estar na presença do Senhor. Mas Deus, ele é um pai de amor, ele é um pai que traz para nós, né, a sua presença, a sua graça. Tudo que ele faz é por graça. E ele nos encoraja, né? Então, que a gente venha a lembrar de Josué e Caleb, que a gente venha a lembrar que para que a gente possa conquistar as nossas vitórias é preciso ter coragem. Ele já tinha falado isso para Josué também, lá no livro de Josué, lá em primeiro, né, Josué, no versículo 9 diz, né, esforça-te e tem bom ânimo, né, para que nós possamos conquistar as nossas vitórias, a gente precisa ter bom ânimo. Então, não adianta desanimar, não adianta reclamar, murmurar, isso atrasa as nossas bênçãos. Nós temos que construir essas bênçãos. Deus é nosso abençoador. Ele é o nosso pai, ele vai à frente das nossas guerras. Mas nós temos que colaborar com o Senhor Deus. A gente tem que colocar a mão na massa. Então a gente precisa construir todos os dias um pouquinho, né? Eu sempre falo para os meus alunos que quando a gente vai num shopping que é muito grande, a gente olha para aquela estrutura e fala assim, meu Deus, como isso aqui foi construído, né? Mas a gente se esquece que ali foi colocado o primeiro tijolinho, né? E depois foi colocado o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Então, a nossa vida é assim. Tem determinados objetivos que a gente vai trabalhar com curto prazo. Tem determinados objetivos que nós vamos trabalhar a médio prazo e tem determinados objetivos que é longo prazo. Que a gente possa plantar todos os dias. Que a gente possa crer que a nossa semente ela é dada por Deus. Que a terra que a gente está plantando foi dada por Deus. O que nós temos que fazer é tomar posse dessa terra. Tem terras, irmãos, que nós não vamos tomar posse dela de uma vez. Vai levar anos e anos. Mas se a gente persistir, se a gente tiver constância, perseverança, nós vamos alcançar o objetivo em Deus. Amém? Então que a gente possa ser como Josué e Caleb, né? Quando a gente vê as dificuldades, os povos gigantes daquela situação que a gente quer alcançar, né, de vitória, os nossos gigantes, irmãos, são para ser vencidos. Eles não são maiores do que o nosso Deus. Irmão, é muito fácil falar,
porque quando a gente vai para a guerra, a gente desanima. É verdade, irmãos. Mas o nosso maior presente é a presença de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Deus é a nossa força, é a nossa alegria. Existem algumas passagens que falam, né, que nós não devemos ir na nossa força, nós não devemos ir na capacidade do nosso braço. E Deus, ele capacita os seus chamados. Então, isso testemunha a nossa dependência de Deus. Mas nós temos que ser colaboradores de Deus. Se nós não agirmos à fé, se nós não colocarmos em prática aquilo que o Espírito Santo de Deus todos os dias fala conosco, de nada vai adiantar. Então que você tenha fé, que você tenha bom ânimo, que você lute pelos seus ideais, que você ore, sabe? A oração cobre os seus sonhos, a oração cobre os seus projetos, a oração te fortalece, a oração atrai a presença de Deus e Deus vai te dar bom êxito. Amém? Não vamos vencer sem a presença do Senhor Deus. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça descer a essa terra. Não é assim? Então que nós possamos pedir a Deus, venha comigo, Pai, me ajude, me capacite, me fortaleça, adestre as minhas mãos para a batalha. Seja o meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que abre portas, que derruba muralhas, que derruba gigantes, né? Então quando a gente fizer isso, irmãos, nós vamos fazer, né, tudo que tem que ser feito com naturalidade no Espírito Santo de Deus. Mantenha a sua fé, mantenha a sua confiança no Senhor Deus. Não coloque os olhos na situação, nos gigantes, na sua capacidade, porque isso nos desanima mesmo. Mas quando nós esperamos em Deus, quando nós trabalhamos, quando nós vivemos o processo de construir, e esse processo é dado por Deus a cada dia, nós vamos vencer. Amém? Que Deus te abençoe. Faça a leitura do livro de Números, principalmente o capítulo 14, e isso vai te edificar na sua fé. Fica com Deus, eu desejo para você um bom dia, que o Senhor Deus esteja te cobrindo com a presença dEle, com a glória dEle, com a sabedoria, com a paz, com a saúde, que haja, meu Deus, em nome de Jesus, prosperidade espiritual no coração desta pessoa que está assistindo essa mensagem, e que o Senhor traga, Deus, sobre ela capacitação, discernimento, sabedoria e a presença do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, é com muita alegria, tá, que eu gravo esse vídeo, porque eu tenho passado muitas dificuldades, mas em todas elas o Senhor tem me dado vitória no nome de Jesus. Tem momentos que eu estou desesperado, tem momentos que eu estou desanimado, tem momentos que eu estou abatido, tem momentos que eu não tenho forças para levantar do sofá, às vezes eu não tenho condições de sonhar mais. Mas o Espírito Santo, ele bate na porta do meu coração e fala: meu filho, eu estou com você, continue. Né? Não tem aquele filme, né, Procurando Nemo? Lá tem uma peixinha que fala, né, continue a nadar, continue com Deus, continue acreditando que Deus vai te dar a sua vitória. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.